Boa noite, tudo bem com vocês, meninas? Boa noite. Tudo bem? Contagem regressiva, né? Boa noite, professora. Já contagem regressiva já dessas meninas que já vão nos deixar. Meu Deus, falta pouco, né? Muito pouco. Gente, daqui o quê? Vocês já vão apresentar, sem ser nessa semana que vem, na outra já, né? O TCC? Já é na próxima semana, do dia 12 até o dia 15. Pega a sexta-feira da semana que Nossa, vem. como passa rápido, né? Nossa, demais. Esses dias nós começamos as aulas e eu nem pude conhecer vocês tão bem, né? E vocês já vão sair. Mas é assim, né? Encontrei vocês já no último semestre, que pena, né? Mas valeu a pena, né? Já vou começar, né, as despedidas desde essa aula de hoje. Nós temos a aula que vem ainda, né? Mas valeu muito a pena, né? Conhecer vocês, trabalhar com essa turma. E as nossas trocas aí de ideias também valeram muito a pena, né, nessas aulas. E hoje nós vamos aí finalizar o conteúdo. Eu digo finalizar o conteúdo porque da semana que vem vai ser continuidade, né, a parte 2. Hoje nós vamos falar um pouco da sequência didática. Acredito que vocês já viram sequência didática em outras disciplinas, com Professora, certeza. Oi, professora, oi, semana que Amanda, pode vem, falar. quinta-feira que vem, é feriado. Vai ter aula? É feriado? Ah, eu vou ter É, que dia marcar essa 11, dia, dia né? dos Corpus Christi. Aham. Nossa, Não. nem tinha pensado nisso, gente. Eu tô tocando a vida, sabe? Quando a gente fica só dentro de casa e não tem nem feriado mais, a gente, né, fica desligado dessas coisas. Mas eu vou ter que marcar, né? Vou ter que marcar um dia aí, ou eu vou gravar essa aula e vou deixar para vocês que sabem. Mas é a continuidade, né? Mas assim, a sequência didática 2, nós falaríamos mais das experiências, né? A sequência didática 1, nós vamos falar mais da teoria, o que é realmente a sequência didática, tá? E aí nós vamos ver se há possibilidade realmente ela acontecer, se não acontecer eu vou ter que deixar gravada para vocês, mas com certeza, de alguma forma, eu vou deixar mais materiais para vocês, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa sequência didática, principalmente pela questão de vocês trabalharem aí, né, depois já forem aí para o mercado de trabalho, e dentro da sala de aula, dentro principalmente do processo de alfabetização, as primeiras séries, né, nas séries aí iniciais do ensino fundamental, o trabalho com a sequência didática, ele é assim, vamos dizer assim, indispensável. Eu digo não só o trabalho com a língua portuguesa, o trabalho ali da alfabetização e letramento, mas também o trabalho com as outras disciplinas dentro da área da matemática, dentro das ciências, da história, dentre outras, tá? A questão da sequência didática é realmente uma forma, vamos dizer, não técnica, mas é uma estratégia de ensino que nos permite também ter várias formas de se trabalhar, mesmo tendo ali, né, um roteiro para se seguir. Dentro desse roteiro, você pode fazer de várias formas as atividades, por exemplo. Então, nós vamos explicar passo por passo como que vocês podem fazer, construir aí uma sequência didática e trabalhar sempre, né, em sala de aula com esse pensamento
de sequências, né, correlacionadas a um objetivo, no caso de competência, né, que a criança precisa ter. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar, então, sobre a sequência didática, né, nos anos iniciais e também ali nos anos iniciais do ensino fundamental também, para que vocês também não só, né, o que fala desta disciplina, mas para que vocês também tenham aí outras opções de pensar, de refletir também sobre esse ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nos anos iniciais, a aprendizagem por meio de tarefas menos complexas, sem apresentar uma diversidade de textos. Essa prática se deve à crença de que os alunos menores teriam dificuldades em relação a outro tipo de abordagem, já que ainda não estão se apropriando da leitura e da escrita como decodificação. Então, a princípio, vários professores, vários pesquisadores da área, eles achavam que as crianças lá, até mesmo as crianças que estavam ali na fase de pré-alfabetização, ou até mesmo, né, na educação infantil, nos primeiros anos ali da educação infantil, não teriam, vamos dizer, a chance, a oportunidade de ter conteúdos mais avançados, por exemplo, já ter aí uma proximidade já com a escrita. E aí tiveram vários estudiosos, vários pesquisadores que por muitos anos começaram a observar que isso não era, vamos dizer, o verdadeiro, né? A teoria verdadeira. Por quê? Porque as crianças, né, mesmo que elas estão aí em fase, né, de construir e de saber, de conhecer os códigos, essas crianças, elas acabam aprimorando já um pensamento, um conceito, né, o conceito das ideias. Então, isso já permitia-se, por exemplo, mesmo não sabendo ler e escrever, trabalhar sendo o escriba ali, né, sendo ali a pessoa que vai fazer a escrita. E aí essas crianças, elas poderiam visualizar, elas poderiam começar a ter a proximidade com a escrita. Então, essa questão da proximidade, mesmo não sendo a criança a produtora ainda dessa escrita, só dela ver, dela ter o contato com a escrita, isso também já possibilitaria aí o avanço maior aí, ainda lá na fase de alfabetização. Então, essa fase anterior à alfabetização, com certeza, ela teria até mesmo uma construção ali feita para preparar para a fase posterior, que é a alfabetização. Então, segundo Pasquier e Dawes, em 1996, essa concepção envolve um princípio de aprendizagem aditiva, na qual a criança, na sequência, começa aprendendo as letras do alfabeto, escreve palavras soltas, constrói frases que são cada vez mais complexas. Então, a gente está falando aí desde lá da educação infantil até a criança que vem avançando, passando aí pela alfabetização. E, finalmente, compõe textos. Esse já é o aluno que já está lá no segundo, terceiro ano, no terceiro ano, bem dizer, né? Então, para os autores, esse princípio foi aplicado sem sucesso, pois não possibilitou que os alunos pudessem se tornar escritores eficientes em qualquer situação comunicativa. Então, o que observavam, então? Essas questões de fazer os testes, né, ali com as crianças, observar o que era, o que dava certo, o que não dava. Claro que depois nós vamos chegar aí às conclusões que eles chegaram também,
de ter aí o maior acesso aos livros, o maior acesso à contação de histórias. Então, quanto mais, né, o acesso das crianças por todas as vias aí comunicativas, orais e escritas, as crianças poderiam sim melhorar muito quando chegassem à alfabetização, para ali ter o aprendizado com êxito, né, de uma alfabetização e letramento eficaz. Então, a Base Nacional, a Base Nacional Comum Curricular descreve o eixo da escrita no componente de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental como práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria do texto escrito. A finalidade dessa caracterização é o desenvolvimento de capacidades escritoras na produção de diferentes gêneros discursivos nas mais variadas situações sociais, como escrever um bilhete, relatar uma experiência vivida, registrar rotinas escolares, regras, combinados e fatos do cotidiano. E como se trabalhar isso nas séries iniciais do ensino fundamental e lá na educação infantil? Todo esse percurso, né, no caso da escrita, esse desenvolvimento da escrita, não será feita efetivamente pelo aluno ainda. Ele vai visualizar as estruturas, ele vai visualizar, por exemplo, um bilhete tem esse formato, uma carta tem esse formato, né? A carta pode ser enviada pelo correio. Então, as crianças lá na educação infantil, elas vão começar a ter o contato com os textos, com as formas escritas, com todos os gêneros textuais, mas elas vão primeiramente aprender o quê? Elas vão aprender as estruturas, né? Elas não vão aprender diretamente ali o que está escrito, porque elas estão ali aos poucos reconhecendo uma letra, né? Se é a letra do nome. Então, isso vai ser mais um pouquinho demorado dentro ali da educação infantil, porque é a fase que as crianças estão. Então, o professor, ele poderá, por exemplo, de repente, mostrar uma carta, ou ele escrever uma carta, por exemplo, lá no quadro, ou fazer, né, de cartolina o formato de uma carta, a estrutura, e escrever uma carta. Vamos escrever uma carta para a coleguinha que está doente, né, que não está na sala. Então, nós todos vamos escrever uma carta. E daí ela vai falando, conversando com a turma, e ela vai escrevendo essa carta. A própria professora escreve. Então, ali ela é a escriba, e os alunos ali, eles participam oralmente da escrita, da produção, né, daquele texto. E aí também outros textos que de repente o professor, textos como charge, quadrinhas, várias poemas, né, de repente o professor pode ali mostrar a estrutura, pode começar ali a mostrar algumas estruturas, mas não é necessário cobrar isso da criança. Isso é de uma forma bem, vamos dizer assim, bem flexível, né? Que seja de uma forma bem branda, no sentido de que o aluno ainda ele está ali pescando, né? Uma coisa, pescando outra, entendendo uma letra, verificando, então ele está associando uma letra com a outra, e isso é o trabalho que se pode fazer. Mas aí o professor tem a questão da oralidade, ele vai trabalhar muito a oralidade, né? Ele vai contar histórias, ele vai brincar, cantando uma música que tem algumas
Dentro da música tem algumas dinâmicas. Então, tudo isso vai favorecer ali, nós sabemos, né, que nós já falamos em aulas anteriores, o letramento e a alfabetização desta criança desde lá da educação infantil. Então, o registro e a análise dos fatos do cotidiano podem ser feitos por meio da escrita de crônicas, por exemplo. Após realizar a leitura e o estudo do gênero textual e do repertório temático, o professor pode fazer uma roda de conversa, a contarem livremente fatos do seu cotidiano e possíveis acontecimentos inusitados. Ao final do levantamento, ele deve incentivar a turma a fazer uma produção inicial e coletiva. Assim, é possível delimitar as capacidades que os alunos já desenvolveram e quais podem ser aperfeiçoadas. Essa caracterização enfoca algumas dimensões, como a reflexão sobre as situações sociais em que se escrevem os textos e os enunciados envolvidos, a reflexão sobre os aspectos sociodiscursivos temáticos, composicionais, estilísticos dos textos a serem produzidos, o desenvolvimento de estratégias de planejamento, a revisão, a reescrita e a avaliação dos textos. Lá na educação infantil, né, então, a gente tem que falar de forma adaptada à educação infantil. Nas séries iniciais do ensino fundamental, o professor realmente ele pode já trabalhar com vários textos aí que o aluno já vai começar a escrever ali as primeiras frases. Na educação infantil, o professor vai poder fazer esse mesmo trabalho, mas ele vai utilizar, por exemplo, que os alunos desenhem, né, que eles façam o desenho. Então, ali que eles não têm ainda o domínio da linguagem escrita, o professor vai solicitar, por exemplo, por meio, depois de uma contação de história, depois das conversas que teve em roda, depois de algumas brincadeiras que envolveram também o tema, aí o professor, né, solicita que o aluno faça ali um desenho que vai ainda falar sobre aquilo, sobre tal tema. Então, o aluno vai conseguir ali expressar através dos desenhos. E aí, os desenhos, o professor pode, de repente, utilizar esses desenhos e fazer ali uma crônica através dos desenhos dos alunos, né? Isso depois poderá ser até publicizado dentro do ambiente escolar, do professor ali colocando o desenho, né? E de repente até o que o aluno falou, que significa aquele desenho, o que o aluno contou daquele desenho, e aí o professor vai escrevendo as historinhas que os próprios alunos, né, vão contando, e consegue também reunir também a produção aí dessa turma da educação infantil. É bem interessante, né, fazer aí um trabalho e registrando tudo que se faz, principalmente através da escrita. Gente, alguém teve já alguma experiência assim, mais ou menos dessa forma que eu estou falando? Não exatamente isso, né, mas parecido. Ninguém teve essas experiências de repente, o que os alunos desenharam, o que eles contaram, o professor foi lá e escreveu. Isso pode ser também uma forma aí de organizar dentro de uma atividade. Eu não, professora. Aliás, não. Já sim. Já? Já sim, aham, fala, aniversário.
Como E foi? Você pode nos contar? ele pede assim para fazer, né, um registro e a criança faz da forma como ela entende, como ela Aham. compreende, né? E aí a professora pediu para ela descrever o que ela tinha feito, né? Por que que ela tinha feito assim e colocou só assim, entre aspas, o que a criança quis dizer com aquilo ali, né? Aí no Uhum. relatório ela escreveu detalhado o que que a criança achou e tudo mais, assim. Isso, porque Mas foi no você, berçário mesmo. mesmo sendo no berçário, porque naquele momento ali que você presenciou, porque a gente esquece, né? São muitos fatos que acontecem todos os dias. Mas naquele momento que você presenciou e que a criança acabou expressando de certa forma ali e significou algo, aí você pode registrar, né? Porque isso também até é válido, gente, é muito válido até para as reuniões com os pais, é válido para ver também o desenvolvimento da criança, né? Desde o início do ano, é muito válido. Pode falar. Professora, Sim. tá me ouvindo, né? É, a gente viveu uma experiência meio parecida no ano passado, numa turma da creche. A gente contou uma história, né, dentro da sala de aula, e depois foi pedido para que as crianças contassem a história para a gente, a mesma história. E pegamos os colchonetes que usa para eles dormir e a gente fez o desenho, né? E apresentou para eles e pediu para eles desenharem depois no colchonete, deu giz para cada um. O trabalho depois foi só para limpar o giz dos colchonetes, né? E entregou para eles, olha, na história tinha que o urso tomava banho e era num um chuveiro muito grande, e ele amava aquele chuveiro, e assim, as crianças, daí foi saindo N coisas que nem na história não tinha, e eles foram desenhando, e você perguntava, eles falavam que aquilo era isso, aquilo, e a gente foi anotando. Fizemos bastante registro com fotos, né, vídeos, gravamos vídeos, e depois apresentamos para os pais. Eles amaram. Nossa. Os pais ficaram encantados de ver. Os pais não têm ideia, né, de repente fazer isso com a criança em casa, porque eles não são os profissionais. Vocês, né, vamos dizer, vocês aí, futuros pedagogos, são os profissionais que estarão lá com os filhos, né, desses pais. E Eles eles não ficam, eles ficam tão encantados, tentando demonstrar que eles entenderam aquilo que você falou, né? Que eles falam, tia, olha, esse aqui é da história, o urso aqui foi na banheira, tinha uma banheira grande que ele também se jogou lá dentro e o chuveiro caindo em cima. Nossa, apareceu de tudo. O chuveiro já era numa cachoeira, perto de uma cachoeira, dentro do rio, porque assim, um conta uma história, o outro quer melhorar, né? Então, assim, sempre vai aparecendo um algo mais. Então, assim, o vídeo ficou maravilhoso. A gente apresentou o vídeo na festa de encerramento para os pais só da sala, né? Então, assim, eles ficaram apaixonados. Teve pai que chorou, porque, assim, a gente não fez só uma vez, nós fizemos várias vezes, e a última vez que nós fizemos, nós falamos sobre a questão da despedida, porque era o último ano das crianças na creche, né? Que eles estariam indo para uma nova escola, e que era para eles desenhar como que eles iam achava que seria a nova escola, né? Teve criança que desenhou que ele não poderia ir para outra escola porque a escola dele era só a creche. E ele não ia viver sem a creche. Nossa, e o que medo, né? O É, medo do povo. foi. E ele ainda falou assim, e aqui eu estou pondo para minha mãe, mas meu pai, para eles entenderem bem que o meu lugar é na creche. Eu sou daqui, eu nasci aqui. Então, assim, os pais abriram a boca, alguns você via assim chorando, né? E assim, a gente pegou assim a fala deles bem de perto para ficar uma coisa bem nítida, entender bem
foi assim, encantador mesmo. Foi uma experiência bem diferente, né? Eu ainda não tinha visto. A senhora estava explicando aí, eu falei assim, olha, o aprendizado está de tantas formas que basta a gente realmente querer que fazemos a diferença, realmente. E com certeza vocês vão observar, né, na sequência didática, que você fez dessa forma esse trabalho. Você poderia pegar o mesmo tema, outro professor em outra sala, fazer ali, e não ia sair da mesma forma, né? Não ia sair o mesmo trabalho, ia sair um trabalho diferenciado. Não tem como sair o mesmo trabalho. As crianças vão contando histórias, né? E aí você vai registrando, então essas histórias elas vão se diferenciar realmente. Porque assim, nós estávamos trabalhando com crianças que já iam para a escola, né? Então, assim, 4 anos, outras que já iam fazer 5, né? Então, assim, se a gente realmente fosse pegar outras turmas, seria de 3, de 2, né? Então, realmente, o trabalho seria algo, assim, inovador, porque o mesmo trabalho que eu faço numa sala pode ser repartido, né, multiplicado, né, para toda a unidade, de forma que cada um vai ter uma finalização, vai ter um objetivo a alcançar, metas, né, e serão totalmente diferentes. Né? Não adianta eu querer que o que crianças de 4, 5 anos façam, uma de 2, 3 anos vai fazer. Vai ser muito diferente. Sim. Então, dentro do nível da fase, né, elas vão fazer ali aquilo que está estipulado para a sua competência ali, né, as coisas que ela realmente atinge. Então, é diferenciado, sim, o resultado, né, mas pode-se fazer, a sequência didática nós podemos fazer em qualquer fase, e antes pensava-se que não, que a sequência didática ela teria que começar realmente somente com as turmas que já estavam alfabetizadas. Então, tinha-se uma ilusão, né, até mesmo assim, não tinha esse esclarecimento de como que poderia trabalhar, por exemplo, sem a criança saber ler e escrever ainda. Então, o professor sendo ali o escritor, o escriba, e os alunos, eles vão produzir oralmente e o professor vai registrar. Então, de certa forma, é uma produção, né? É ali uma produção, é uma sequência didática que vai ter uma produção final. Muito interessante, gente. Mais alguém? Então, nós vamos conversar mais um pouco ainda, depois vocês podem dar mais exemplo. Vamos falar, né, um pouquinho mais ainda pelas partes teóricas, para a gente falar um pouco, né, dos exemplos também. Na mesma perspectiva da BNCC, Pasquier e Dawes apresentam 10 princípios importantes para o ensino da escrita e suas opções didáticas. Resumindo, o aluno deve tomar consciência da diversidade textual, ou seja, dos textos sociais em uso e aprender a escrevê-los segundo o objetivo que se pretende atingir, o leitor previsto e o lugar onde o texto será publicado. Os textos devem ser abordados desde o início da escolaridade, com atividades adaptadas às possibilidades dos alunos, mesmo que não saibam decodificar palavras e frases, com o contato frequente com os livros, a utilização de imagens, a produção de desenhos e a prática do professor como escriba, não havendo a necessidade de aprendizagem de um para conhecer outros. Então, a produção de texto, nessa perspectiva, opõe-se aos princípios da aprendizagem aditiva, pois parte da abordagem de atuar do complexo para o simples, ou seja, produzir um texto como resposta a uma situação de comunicação complexa, recorrendo a múltiplos instrumentos e estratégias, como vocês já falaram alguns exemplos, né? A revisão e a produção de instrumentos de avaliação. Então, como avaliar ali?
a avaliação, ela vai ser ali qualitativa, por exemplo, ela não vai ser, né, de valor, de nota, ela vai ser qualitativa. São compreendidas como atividades de avaliação formativa e partes integrantes e essenciais da escrita, do modo que os alunos possam refletir e se apropriar da escrita como uma prática efetiva, social e de autoria. Então, imaginem uma produção, né, que o professor ali sendo o escriba, os alunos falando todas as suas, né, histórias ali, e o professor escrevendo, e depois no final dessa produção, a professora vai dizer, este é o nosso livro, né, ou esta é a nossa crônica, esta é a nossa poesia, este aqui é o nosso bilhete, é a nossa carta, então é a carta da turma, tá? Então, o aluno, ele vai ser ali o partícipe, né? E ele vai ter a sua autoria. Então, ele também vai ser ali o produtor e vai ter a sua autoria naquela obra. Então, segundo Dawes, né, Noverra, Schaulis, a sequência didática, ela apresenta 4 dimensões, e aí nós temos esse quadro que apresenta exatamente para vocês visualizarem, né, pela imagem, como que é a estruturação de uma sequência didática. Então, primeiro nós temos a apresentação da situação, e depois nós vamos falar sobre cada um dessas, vamos dizer assim, dessas etapas da sequência didática. Primeiramente, a apresentação da situação. Qual é o tema que vai ser trabalhado, né? Dentro de qualquer disciplina, dentro de qualquer estudo. Qual é o tema? Qual é o gênero discursivo que será trabalhado? E aí inicia a produção inicial deste tema. Dentro aí nós temos os módulos que nós vamos explicar para vocês, que são através das atividades que são realizadas dentro desse tempo aí que vai programar para fazer uma sequência didática. De repente eu vou precisar de uma semana. Ah, não, é uma sequência que eu vou precisar de 15 dias. Ou, de repente, é uma sequência que eu vou precisar de um mês, né, para realizar todo o trabalho com a turma. E aí a produção final é o próprio resultado de todo esse trabalho que você teve desde a apresentação da situação. Então, a produção final é a escrita de um texto, é a escrita de uma receita culinária, é a escrita de um poema, registros, né, por exemplo, por fotos e as fotos registradas aí também com um relatório, de repente uma crônica da turma, uma música, um jingle, né, musical que de repente as crianças, né, ali foram produzindo, foram brincando ali com a melodia e produziram, de repente, uma musiquinha junto com o professor. Então, é a produção final. Então, esse esquema da sequência, né, ele foi realizado por Dawes, Noverra e Schaulis, em 2004, né, foi a publicação. Já tinha, sim, vários anos, né, que já haviam essas pesquisas, e essa sequência, ela possibilitou muitos professores desenvolverem aí vários projetos fantásticos, né, trabalhando aí com sequências didáticas. Por quê? De repente, muitos projetos, muitos trabalhos eram feitos de uma forma que o professor não tinha esse planejamento mais metódico ali de colocar, por exemplo, quais atividades que ele ia desenvolver durante o período. Não tinha ali um esclarecimento de como que ele poderia fazer essas atividades. Então, essa forma, essa estruturação
com certeza favoreceu muito o trabalho de muitos profissionais que trabalham principalmente com o ensino de letramento, o ensino dentro das áreas, mesmo da matemática, da química e tudo mais, mas o ensino metódico, né, de conceitos que necessitariam, sim, de um estudo por uma sequência de estudo e uma produção final desse estudo. Então, primeiramente, lá na sequência didática que vocês viram aqui na figura, apresentação da situação, o que seria essa apresentação da situação de produção? Primeiramente, vou falar de uma forma generalizada aqui, para vocês entenderem, e depois nós vamos adaptar para a educação infantil. Então, consiste no levantamento do contexto de produção do texto e na preparação dos conteúdos que serão produzidos com a construção do repertório de temas. Então, segundo Bracklin, 2000, este é o momento de realizar o levantamento das condições de produção do texto, com a caracterização do leitor previsto. Então, quem é o leitor? Quem vai ser o meu leitor deste texto? Preciso fazer algumas perguntas para eu encontrar aí qual é essa situação de produção. Então, eu quero fazer sobre o quê, né? Quem será aí o meu leitor? Construída pela classe, quais seriam seus interesses? Que proximidade teria com o autor do texto? Quais conhecimentos sobre o assunto vão ser tratados no texto? Ainda segundo a autora, é o momento da escolha do gênero discursivo. Então, aí nós podemos selecionar, né, por esfera ou campo discursivo ou tipos textuais. É uma carta, é um bilhete, é uma música, é um poema, é uma receita, o que é? Ainda mais lá na educação infantil, nós vamos trabalhar com os gêneros discursivos mais simples, né? Não trabalhar com os gêneros mais complexos. Nós vamos trabalhar, por exemplo, as fábulas, os contos, né? Fábulas, contos, historinhas, parlendas. E aí nós vamos escolher qual é esse tipo de gênero textual, qual é esse texto. E de seus elementos composicionais e de estilo, né? Qual é o texto mais adequado para aquela fase ali que eu estou trabalhando? Qual será ali o adequado? Além disso, é necessário delimitar a finalidade de produção, baseada numa situação de comunicação, definir o portador, veículo no qual será publicado o texto. Ele vai ser veiculado na escola, ele vai ser resultado, esse texto, eu já estou pensando lá na frente, ele vai ser apresentado numa reunião de pais, ele vai ser exposto numa feira de ciência, lá numa feira da escola, não de ciências, né, feira do conhecimento. Como será a produção final? Então, já tem que pensar agora. Como que será veiculado esse texto? E sua circulação e divulgação, né? Ele será divulgado, como será divulgado? Além das condições de produção, é o momento de construção do repertório temático, com a coleta, leitura e estudos de textos referentes aos assuntos que serão tratados. Então, este é o momento inicial que nós vamos fazer realmente aquela pesquisa minuciosa ali sobre o tema que eu quero. Eu quero trabalhar sobre o meio ambiente com as crianças. E aí eu vou fazer uma busca minuciosa. De repente eu vou poder trabalhar com qual tipo de gênero discursivo falando sobre o meio ambiente? Eu vou poder trabalhar, de repente, um texto jornalístico?
Com educação infantil, vocês acham possível? É possível sim, claro, mas não o texto em si, mas uma reportagem, um vídeo de repente mais lúdico, né, que mostre ali como higienizar ali o ambiente, a casa, os cômodos, como não deixar ali sujeiras e tal, por causa do mosquito da dengue, por causa do não sei o quê. Não sei, você vai estipular. Pelo tema ali, você vai ter que fazer ali uma pesquisa para ter aí o levantamento de materiais, de textos, vídeos, música, vários materiais que possibilitem que você pense aí depois nas atividades que vão ser realizadas. Então, quando eu quero trabalhar sobre um tema, eu preciso pesquisar sobre esse tema. Eu preciso realmente procurar tudo o que existe sobre esse tema. Eu vou sair na internet pegando tudo quanto é trabalho. Não! Eu vou procurar, de repente, algumas teorias, alguns vídeos, e pensar ali como que será o trabalho com aquela turma. Porque daí você já conhece a turma, você já conhece os alunos, e aí você tem que adequar também as necessidades ali de aprendizagem daquela fase, daquela turma. Então, nessa parte, né, nessa primeira parte, é que se vai fazer todo o levantamento, é que se vai pesquisar, é que se vai discutir. De repente, não é um trabalho só meu, mas eu vou fazer em colaboração com outro professor, nós vamos desenvolver um trabalho juntos. Nós vamos fazer essa sequência, ele estando na outra sala e eu estando na minha sala, farei com outro professor um trabalho de parceria aí num projeto, de trabalhar uma sequência didática, e aí nós vamos abordar o mesmo tema com as turmas, só que o professor, né, tem uma outra fase ali, as crianças, por exemplo, são de 5 anos, e as que eu trabalho são de 4 anos, então nós vamos adequar ali as fases, e aí nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Por exemplo, que poderia ser muito mais agradável nas escolas, né, e não, de repente, ter aí trabalhos individuais. Seria muito melhor se tivessem realmente essas parcerias entre os professores de realizarem projetos assim, né, de vários trabalhos aí em turmas diferentes com o mesmo tema, mais adequado às fases ali que as crianças estão. Não sei se tem alguém que já fez isso em alguma escola, de trabalhos assim, mas isso possibilitaria também ali uma questão até mesmo de registro, né? De repente um projeto ia começar a ficar maior, ele não ia ser só daquela turma, o projeto ia tomar um corpo maior dentro da escola, até a divulgação dele poderia ser melhor. E aí nós temos a produção inicial, que nós vemos lá no quadro, vamos voltar lá no quadro. A produção inicial aqui, que é o segundo passo. O que seria, então, essa produção inicial? Ela é a produção inicial também chamada diagnóstica. Os alunos vão tentar elaborar o primeiro texto escrito para mostrar a si e ao professor as representações que tem do gênero discursivo. Isso nas turmas em que os alunos já escrevem, né? A situação de produção, os temas que envolvem. No caso dos alunos em processo de alfabetização, essa produção adaptada às possibilidades dos alunos poderá ser coletiva, e aí o professor terá aí o papel de escriba. Então, os alunos, eles vão fazer uma primeira produção. O professor vai diagnosticar ali aquela primeira produção. É um primeiro momento, sem medo,
vai fazer ali uma dinâmica, uma forma que os alunos, de repente, vão falar, vão contar, cada um vai contar uma partezinha da história, e aí o professor vai registrar, né? E o professor que vai ser ali o escriba. Então, essa atividade tem papel central como reguladora da sequência didática, tanto para os alunos quanto para os professores. Para os alunos, é a aprendizagem na prática da situação de produção construída. Então, o aluno ele está participando ali da aprendizagem dele também, porque ele está vendo que ele está colaborando. Mesmo o professor aqui está escrevendo, mas o aluno está entendendo que ele é também o autor. E isso é muito válido, porque daí ele vai falar assim, nossa, o que eu falei, o professor está escrevendo. Né? Então, ali está o que eu falei, então é minha produção. Então, as crianças, elas vão realmente se sentindo autores, né? Então, para os alunos, é a aprendizagem na prática da situação de produção construída, e para os professores é o momento da avaliação formativa, a partir da qual pode observar elementos para modular e adaptar a sequência didática às capacidades reais dos alunos. Então, a avaliação dessa primeira produção pode ser realizada por meio de troca de textos entre os alunos ou a partir da discussão em classe sobre o desempenho oral de cada um deles. Depois, alunos e professores elencam um arcabouço de problemas que serão objetos de trabalhos nos módulos da sequência didática. Então, essa parte, com as crianças ali, o professor, ele, de repente, ele vai poder, depois de produzir ali o texto, ele vai ler todo o texto para os alunos, né? E, de repente, um aluno lá vai falar, ó, professor, e aí, de repente, ele vai complementar outras coisas. Mesmo as crianças, elas são muito participativas ali, na fase que elas estão. Elas, de repente, vão falar mais algumas coisas para complementar aquele texto. Então, adaptando, né, a realidade das crianças, realmente as crianças elas se tornariam ali autores, mas no sentido, né, que o professor ele ia registrar apenas, né, o que elas estavam falando. E aí depois nós temos os módulos de atividades. Os módulos de atividades, lá segundo o quadrinho, a imagem, né? Nós podemos fazer aqui, colocou o módulo 1, 2, 3 aqui, não tem uma numeração, tá? Aqui é só um exemplo. Aqui eu poderia ter 5 módulos, eu poderia ter 10 módulos, depende da necessidade, como você está organizando aí, depende do objetivo da sua atividade, né, da sua sequência didática. Então, os módulos de atividades, eles vão de acordo com o que você quer, a meta, né, qual é a sua meta aí nessa atividade, depende das necessidades também que forem surgindo, o professor poderá também acrescentar módulos de atividades. Então, nos módulos de atividades serão os problemas dos diferentes níveis, diagnosticados na produção inicial, que poderão ajudar os alunos a superá-los e a desenvolver outras capacidades de leitura e produção daquele determinado gênero, que poderão ser contextos de produção, descrição da esfera de circulação, características do gênero, forma composicional e estilo, além do aprofundamento do conteúdo. Então, dentro desses módulos de atividades, no caso da educação infantil, poderá fazer aí os trabalhos, por exemplo, desenhos, né, atividades. Um dia nós vamos fazer ali o que as crianças falaram, né, na primeira produção, elas vão desenhar. Aí, no segundo dia, vai ter ali uma motivação de uma roda de conversa, e as crianças, elas vão falar ainda mais, né, sobre aquele tema.
vai se aprofundando ali no tema. E aí, lá no terceiro dia, vai ter uma dinâmica, algumas brincadeiras que vão se relacionar, né, aquela primeira escrita, e aí as crianças também, elas vão se envolver através de dinâmicas e brincadeiras. E assim você vai fazendo conforme realmente o que você quer na produção final, tá? As características composicionais e de estilo do gênero discursivo estudado vão ser aprofundadas nos módulos de atividades. Então, segundo a BNCC 2016, o eixo do conhecimento linguístico e estudo da norma culta apresenta a abordagem de categorias gramaticais, fonéticas e morfológicas, sintáticas e morfossintáticas, e de convenções escritas. Aí nós temos concordância, regência, ortografia, pontuação e acentuação, vinculadas às atividades de leitura, produção textual, revisão e reescrita. Então, lá na educação infantil, as crianças estão aprendendo aos poucos alguns códigos já. Então, você vai poder trabalhar alguns códigos, por exemplo. Elas estão aprendendo as letras, elas estão aprendendo números, elas estão aprendendo, então, aos poucos, né? Claro que é diferente ali do ensino fundamental, que já é o início ali da alfabetização, mas na educação infantil, elas já conseguem ir reconhecendo, né, a semelhança de letras, ela já consegue identificar, então já começa ali a identificação. Então tem trabalho também com os desenhos, com as cores, nome de animais, nome, né, de, por exemplo, de utensílios ali de casa, brinquedos, a questão do brinquedo também, que é muito importante ali o trabalho, né, com os brinquedos, né, com as crianças, e ali tem outras questões relevantes, né, na fase que elas estão. Então, ali, a questão de saber dividir, a questão de respeitar o colega, então, todas essas nuances da fase ali da educação infantil, precisa ali ser trabalhada dentro desses módulos também. Então, módulos de atividades vão abarcar todas as necessidades que o professor visualiza, que o aluno precisa ali aprender, ele precisa ter domínio para aquela sequência didática, tá? Vocês entenderam, gente, módulos de atividades? É diferente, vocês perceberam que a sequência didática, ela é diferente do plano de aula. A sequência, ela é bem diferente do plano de aula. Não sei se vocês já tinham feito uma sequência didática, mas o plano de aula, ele tem ali público-alvo, objetivos, conteúdos, estratégias e tal, metodologia e tal, né? A sequência didática, ela é diferente. Então, você tem ali a produção inicial e logo você já tem os módulos de atividades. Então, dentro dos módulos de atividades, é que você poderá aí elencar, né, quantos dias você precisa. E dependendo, o professor pode estender esses módulos de atividade, percebendo que a turma precisa ter mais atividades sobre o assunto, que ele precisa, de repente, alguns alunos atingiram ali a competência, né? Mas tem uma parcela ali desses alunos que não atingiram ainda, e o professor ele vai fazer realmente mais atividades, né, para que todos atinjam ali aquele conhecimento. Então, nas atividades dos módulos da sequência didática de produção de crônica, por exemplo,
podem ser abordadas características próprias da tipologia narrativa e da análise linguística. Essa abordagem depende da avaliação das capacidades dos alunos, aferidas pela produção inicial. Podem ser analisadas como características de tipologia narrativa da crônica, texto breve, simples, de interlocução direta com o leitor, com marcas bem típicas da oralidade, apresentação de introdução de situação cotidiana, desenvolvimento do fato e da situação em desfecho, geralmente surpreendente, inusitado. Então, quanto às questões de análise linguísticas, podem ser analisados os tempos verbais existentes no texto, as pessoas do discurso, as regularidades da ortografia, a organização em parágrafos, o uso de pontuação, o uso de letra maiúscula e etc. Isso dentro de uma crônica, tá? É também relevante aqui que vocês também pensem, né, como nas séries ali do ensino fundamental, no início do ensino fundamental, e até mesmo terceiro, quarto, quinto ano também, porque a realização de uma sequência didática, ela pode ser realizada em qualquer idade, qualquer faixa etária. Então, uma sequência didática crônica, por exemplo, eu não vou utilizar lá na educação infantil. Na educação infantil, por exemplo, eu posso utilizar fábula, né? Eu posso utilizar o gênero discursivo da fábula. Então, lá numa turma de quinto ano, aí sim eu poderia utilizar uma crônica, tá? Mas esse aqui é só um exemplo para vocês entenderem quais são as possibilidades que se pode ter aí para realizar os módulos de atividades dentro da sequência didática. Alguma pergunta, gente? Tudo bem? E aí nós temos a produção final. A produção final, o que seria então a produção final? Vamos voltar lá no quadro para vocês observarem a estrutura da sequência didática. Então nós começamos, né, pela apresentação da situação, em que escolhe-se o tema, faz toda a pesquisa sobre esse tema, e aí começa uma primeira produção inicial. E dentro dessa produção inicial, o professor vai pensar, né, já nos módulos de atividades. Então, através dessa produção inicial, o professor vai começar a pensar quais serão as atividades que ele vai tentar realmente fazer com que o aluno perceba ali o que ele precisa aprender, ele perceba ali os seus erros, os seus acertos e tudo mais. E a produção final? A produção final seria já a obra pronta, né? Seria o resultado. Então, como seria essa produção final? A produção final do gênero estudado é a finalização da sequência didática e consiste em pôr em prática as noções de instrumentos construídos nos módulos, além da avaliação somativa, da reescrita e da divulgação do produto final. Então, teve uma primeira produção, e depois tiveram as atividades, e aí o professor, de repente, pode voltar nessa primeira produção e fazer ali, reescrever essa primeira produção. Dentro da educação infantil, pode fazer ali um retorno àquela atividade, a primeira atividade, né? E de repente, olha, nós escrevemos um bilhete, mas agora nós vamos escrever uma carta, né? E até mudar o gênero, ou a fazer ali uma carta mais simples e fazer uma carta mais elaborada.
Então, aí o professor, né, vai fazer ali um trabalho mais elaborado na produção final. Então, essa produção final, de repente, vai colocar ali os desenhos, né, dos alunos, fotos, vai colocar vários registros, principalmente na educação infantil, os registros visuais, que são mais utilizados, né, portfólios e tudo, né, que são utilizados na educação infantil, vai utilizar aí os registros visuais para colocar ali nessa produção final. Então, o professor vai organizar todo esse registro para pensar também como será divulgado e onde será divulgado esse trabalho. Então, neste momento, com base em todo o material estudado durante a sequência didática, o aluno poderá produzir várias versões até chegar à final. Então, lá numa turma terceiro, quarto, quinto ano, o aluno já vai fazer, por exemplo, revisar o seu texto primeiro e vai reescrevê-lo, né? Se é um aluno que, de repente, está fazendo ali quadrinhos, né? É um gibi, é o gibi da turma, ou é o poema da turma, é a história da turma. Então, ali eles vão revisar, né? E vão ter ali um produto final. As atividades desenvolvidas nesta etapa têm relação com o planejamento, com a escrita de versões, com a revisão e reelaboração com a versão final e a divulgação. Então, todo aquele trabalho que o professor teve, desde a produção inicial, o primeiro texto, aí teve as atividades que foram sendo realizadas aí conforme as necessidades que o professor foi visualizando durante o período, né, da sequência didática. Ele vai pensar aí na revisão desse produto final, desse texto final, e aí como será essa divulgação? Essa divulgação vai ser a apresentação deste trabalho dos alunos na feira, né, do conhecimento da escola, ou vai ser na reunião de pais, ou os alunos eles vão apresentar ao final, por este trabalho, eles vão apresentar uma dança, ou eles vão apresentar uma música, ou eles vão apresentar um teatro. Então, o trabalho final, ele vai poder ter várias formas de produção final e divulgação deste trabalho. E aí, gente, vocês entenderam? Como essa estruturação e como que pode também fazer essa divulgação dentro do ambiente escolar. Então, são várias maneiras aí de se fazer a sequência didática, tá? Tem infinitas possibilidades. Realmente não existe aí um livro somente de sequências didáticas, né? Sequências didáticas e aí todas as atividades prontas, né, para os professores ali só se apropriarem. Não. Cada professor realmente vai construir aí a sua sequência didática. E o trabalho com essas sequências didáticas, elas podem ser realmente os trabalhos ali que o professor vai pegar um tema ou sobre um assunto, ele quer trabalhar aquele assunto. Ele vai fazer uma primeira produção, que vai ser a diagnóstica, e depois ele vai fazer várias atividades a partir daquela primeira produção, que ele vai observar quais são as necessidades ali do aluno em aprendizagens. Ele vai fazer várias sequências para se chegar aí a um produto final. Isso dentro da língua portuguesa, da matemática, das ciências, de qualquer disciplina, de qualquer área do conhecimento, tá? Tudo bem, gente? Prof,
Oi. A senhora poderia falar novamente as diferenças dessa sequência e do plano de aula? Uhum. Me confundiu. Sim. Tá. O plano de aula, ele não tem. O plano de aula, você pode até ter ali as atividades que você vai desenvolver, mas ele não vai estar estruturado desta forma, Eliane. O plano de aula, geralmente, você tem, eu vou ter que colocar público-alvo, ele é mais amplo. Você não detalha tanto como na sequência didática. No plano de aula, você coloca ali materiais que você vai utilizar, você coloca o objetivo da aula, você coloca a metodologia que você vai utilizar, recursos, né, materiais, mas ele é de uma forma muito ampla, porque o plano de aula, por exemplo, você pode fazer um plano de aula para um mês, ou plano de aula bimestral, né? Você pode até fazer para uma aula, sim, tem esses planos de aula, mas a sequência didática, ela vai ter uma especificidade mais elaborada no sentido de produção inicial, a produção inicial que você vai ter, e aí você vai elaborar ali junto com os alunos, né? Você vai ter ali, por exemplo, se for numa turma de educação, você é que vai ser o escritor, os alunos é que vão ser os autores e você vai ser a escritora. Então, você é que vai registrar. Então, vai ser uma primeira produção. Depois dessa produção, você vai aí pensar em várias atividades que poderá ser definida relacionando essa produção. E aí, depois dessas atividades, você vai revisar novamente essa produção, né? A primeira produção que realizaram. Lá na produção final, você vai revisar e divulgar essa atividade. Então, a sequência didática, ela diferencia aí do plano de aula. O plano de aula não fala sobre como serão as atividades ali, né? Quais são as atividades e como será o trabalho final e a divulgação desse trabalho. O plano de aula não fala isso. O plano de aula, ele é um plano, mas você realmente, às vezes, você nem vai fazer exatamente como está ali. Você é um plano que você tem ali um planejamento, mas realmente você não vai fazer tudo como está ali. Ele acaba sendo um esboço. Agora, a sequência didática, você precisa seguir o que você está elaborando numa sequência didática. E ela poderá, no meio do caminho, por exemplo, lá nos módulos de atividades, você vai poder colocar mais atividades que você queira. Então, você vai poder acrescentar atividades. E aí, dentro da sequência didática, né, por exemplo, você escolheu um gênero discursivo, receita. Vamos pensar já num exemplo. Gênero discursivo, receita. Na educação infantil, nós vamos realizar salada de frutas, né, que é muito usado nessa receita, saladas de frutas. As crianças estão conhecendo as frutas, conhecendo as cores das frutas e tudo mais. Então, eu vou fazer uma sequência didática sobre frutas, né, o ensino ali na educação infantil. Então, primeiramente, eu vou eu vou fazer um levantamento, eu vou pesquisar várias receitas de saladas de frutas, eu vou pesquisar aí vídeos, né, que de repente mostre outras crianças fazendo salada de frutas, ou de repente tem um vídeo animado de personagens, né, Turma da Mônica, ou algum vídeo infantil que mostre ali fazendo salada de fruta. Então, aí eu vou fazendo o quê? O levantamento desses materiais.
Depois que eu fiz o levantamento, eu vou para a produção. Como seria essa produção? A própria produção ali das crianças verem fazendo a salada de fruta, cortando, participando ali da elaboração ali da receita, e aí essa seria a própria produção ali da salada de fruta. E aí elas vão reconhecendo ali qual é a fruta tal, qual é a fruta, de repente vai ter uma criança, eu nunca comi essa fruta, que fruta é essa? Vai experimentar naquele dia, e tem toda ali uma primeira produção. Depois eu vou elaborar as atividades. As atividades, elas poderão ser, por exemplo, reconhecimento das frutas no primeiro dia, módulo de atividade 1, reconhecimento das frutas. Vai ter por figuras, né? Módulo de atividade 2, reconhecimento das cores das frutas. Módulo de atividade 3, a inicial das letras ali, dos nomes das frutas, as crianças já saberem ali a inicial dos nomes. Módulo de atividade 4, e assim por diante. Nós vamos ter uma música que nós vamos cantar, que falam sobre as frutas. E aí, lá na produção final, depois eu vou voltar, né, então, com a produção inicial que eu fiz, a primeira produção, que é diagnóstica, que as crianças experimentaram, fizeram a receita juntos, e aí o professor foi lá e, reescreveu a receita e colocou num cartaz bem grande na sala e colocou lá, olha, receita de salada de frutas. Colocou algumas figuras, mas colocou a escrita da receita. Lá na produção final, o professor vai voltar nessa produção inicial, né, junto com as crianças, e de repente vai induzir que vão fazer, de repente, um teatrinho sobre as frutas. Ou vão fazer ali uma brincadeira, uma dinâmica, uma produção final, em que o professor vai retomar, né, aquela produção inicial antes das atividades, e aí esse professor ele vai pensar, né, em como vai divulgar também esse trabalho das crianças. Olha, as crianças vão apresentar para uma outra turma, né? Eles vão fazer ali um teatrinho sobre as frutas, e aí eles vão apresentar para outra turma, tá? Então, no plano de aula, por exemplo, eu já poderia falar assim, plano de aula, qual é o plano de aula? Objetivo, reconhecer as frutas. Vai ter um gênero discursivo usado, receita. Qual a duração? Tanto tempo. Então, no plano de aula, ele já vai estar mais discriminado ali, mas nem sempre eu vou fazer exatamente o que está ali no plano de aula. De repente, lá na frente, eu vou ter que mudar. E na sequência didática, geralmente acontece conforme o que está escrito. Ela é mais elaborada e detalhista nesse sentido. Entendeu, Eliane? Sim, prof. Estou até anotando. Entendeu? Sim. Então, a sequência didática, ela se diferencia, né, desta forma. Então, o plano de aula, realmente, você vai utilizar em momentos, muitas vezes, que você precisa estruturar, por exemplo, as aulas de um bimestre. Aí eu vou fazer um plano de aula desse bimestre. Mas aí eu vou estruturar dentro deste plano de aula, lá deste planejamento que você fez, você pode estruturar ali uma sequência didática, tá? Que vai ser muito mais detalhista, vai ter muito mais ali as aplicações que você vai realizar em cada módulo de atividade.
E aí, por exemplo, eu vou estipular pelo menos 3 atividades, mas dessas 3 atividades, de repente, poderão surgir mais algumas atividades, conforme a necessidade ali que eu terei no desenvolvimento das aulas e conforme eu for verificando o que os alunos e como os alunos estão aprendendo. Então, é desta forma, gente. É bem simples, não é algo assim tão, né? Às vezes vocês já fazem com frequência, quem está aí na sala de aula, às vezes já até faz isso e só não coloca ali realmente como uma sequência didática, né? Então, você precisa o quê? Registrar, fazendo realmente ali como uma sequência didática, fazer através daquele quadro que eu mostrei para vocês, daquela estruturação, fazer ali uma sequência, né? Para até mesmo ser melhor os registros que você for fazendo, principalmente para relatórios da turma, relatórios de alunos. Então, as sequências didáticas, elas vão auxiliar muito nisso. Então, tratando-se sobre o uso de sequências didáticas em sala de aula, podemos discorrer um pouco sobre o que fala do Betts e Souza. E ao relatarem que os gêneros podem ser tratados na escola de forma desafiadora através dessa prática metodológica, que traz como objeto principal e princípio básico a prática da escrita e o trabalho com a língua. Desta forma, as crianças estarão empenhadas em produzir algo que será socializado com vários interlocutores. Então, tem realizado de forma sequencial, estruturado pelo professor para um determinado tema, trabalhando-se com conteúdos relacionados a um mesmo tema, um gênero textual específico, uma brincadeira ou uma forma de expressão artística. Em síntese, a sequência didática consiste em um procedimento de ensino em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino de forma interdisciplinar. Então, a sequência didática ainda tem essa característica. Um professor lá de matemática com um professor de geografia vão trabalhar um tema interdisciplinar e vão aí fazer, de repente, uma sequência didática. Então, é muito legal essa questão dos trabalhos interdisciplinares, né, que podem acontecer também, né, para a formulação aí de uma sequência didática. Então, sendo aí de forma sequencial, né, estruturada, ela vai possibilitar aí o professor trabalhar com várias formas, várias atividades que esse professor, ele mesmo vai planejar, vai elencar, e ele vai ter aí, de repente, uma produção final, né, ao final aí da produção dessa sequência, ele, de repente, vai ter um teatro, vai ter uma produção artística, vai ter uma música, né, elaborada aí pelos alunos, vai ter uma brincadeira, uma dinâmica, algo que vai ser produzido aí pelos próprios alunos. Mesmo os alunos de ensino da educação infantil, que não sabem ler e escrever, não sabem ainda, né, de fato, ler e escrever, estão aí na fase de pré-alfabetização, mas aí o professor, ele vai poder trabalhar as capacidades aí artísticas, as capacidades aí dentro daquela fase que as crianças estão. Gente, é isso o conteúdo de hoje.
eu quero só explicar para vocês, né, sobre a nossa avaliação oficial 2, que será aí a partir da semana que vem, do dia 10 a 19, que será disponibilizada a avaliação. Ela valerá 4.000 pontos, né? E aí os conteúdos e materiais, né, que serão da avaliação, elas serão baseadas, as questões, né, são baseadas nos materiais que vocês estudaram desde o encontro 11, tá? Então, tem a letramento e letramento, que aí 11 e 12, né, é quase um tema só, né? Aí tem encontro 13, a relação entre literatura infantil, letramento e alfabetização, e retoma, né, o letramento e alfabetização. Oi, ficou mudo. Aqui também tá mudo. Aí, Está mudo. Gente, vocês estão ouvindo a professora? Eu não tô ouvindo, não. Não, ninguém Não. eu acho. Não, ela saiu. Deve ter caído a internet dela. Manda mensagem para ela no Zap. Sumiu a professora. Ou tá parecendo ela que saiu? E aí, como vocês estão? Como vocês estão preparadas para a prova? Agora que vinha a parte boa. Deus me livre, Liane, da parte boa, sai fora. Não, aí eu falar da prova. Ah. Mostrar aí o que ia cair. oi, gente. É verdade. E aí, Próprio. preparados? Gente do céu, caiu tudo aqui. Começa de novo, Bem, professora, tomando aquele conta. último slide. Caiu Tomando tudo aqui, gente. Tá batendo papo aqui. Tomamos Tá, conta vamos da live da senhora. papo. Meu pai. Tchau. Pode falar agora, eu vou fechar a câmera. Não, pode ficar aí, menina. Só eu que fico com a câmera. Meu nariz tá mais enorme do que tu nessa câmera. Deixa eu voltar só naquela parte última que eu estava falando lá da avaliação. Na verdade, parou no último slide lá, que começou a falhar. Foi. Eu estava falando sobre avaliação. Aí Eu falei, falhou. né? Eu comecei a falar. Então, Isso, aí só come- vocês têm aí os encontros, né? Que vocês tiveram, nós estudamos. Encontro 11, letramento e alfabetização. Encontro 12, oralidade, escrita e letramento. Encontro 13, a relação entre literatura infantil, letramento e alfabetização. Encontro 14, literatura infantil, parte 2. E encontro 15, que é o de hoje, a sequência didática. A avaliação de vocês serão apenas 10 questões, tá? Desta vez, gente. Não serão 15. Uma notícia boa para vocês.
Uhul, professora, tá de boa, hein? Uma notícia boa. Vai ter Hoje só discursiva? notícia boa, tá? Não vai ter discursiva. Porque não terá gente, não vai dar Professora, a senhora tá de... tempo. Ai, meu Aí, Deus, vai cair de novo. tá chovendo aí, tá caindo aí. Tá caindo. Vocês estão me ouvindo ainda? E aí, Sim, agora, tá prof, me ouvindo? estamos Tô ouvindo, professora, pode falar. Pode E falar. aí? Fecha o microfone. Quem vai fechar? Sumiu de novo a professora. Meninas, acho que então eu já vou sair já, porque acho que a professora só vai falar mesmo sobre isso. Qualquer coisa, vocês falam alguma coisa lá no WhatsApp, beleza? Ah, eu também vou sair. Beijo. Beijo. Sai, Nádia! Chocu. Ô, guria, boca suja. Gente do céu. Olha, Que o é que tem de isso? ver com a vida dos outros? Larga a mão, deixa eu. Eu sou aluna aplicada, estou esperando minha prof. Nunca vendo sua apareceu, que tá aplicação. aparecendo. Vocês duas só briga. Agora sim, cheguei. Tá vendo? Estou esperando aqui a professora. Espera aí só um pouquinho. Então, eu estava falando com vocês, nem vou colocar slide, porque de repente cai de novo. Do encontro 11 ao encontro... Oi, Jaque. Vai, todo mundo coloca a câmera. Prof, eu não consigo colocar a câmera. Eu vou ter que ver o que é. É só você... Ai, caiu de novo, será? Não, eu tô Não ouvindo. caiu. Inclusive, eu tenho como que vai ser essa... Porque nós vamos apresentar o TCC assim, pelo TIM, né? Pra gente Vou colocar... rápido. Ah, Nádia, hoje você colocou a câmera, né? Então, olha só. Tá, Do a senhora encontro tá ouvindo? 11 até o encontro 15, tá? Tô A senhora ouvindo tá você. ouvindo? Ah, Tô. tá. Do 11 até Então, o Professora, isso, a prova do encontro 11 ao 15 vai ser disponibilizada a prova para vocês do dia 10 ao dia 19, mas é importante que vocês façam em um dia só. Olha, por exemplo, eu quero fazer lá no dia, vai lá no dia 10 e faça a prova. Não fica deixando, abre no dia 10 e termina no dia 19, tá? Porque nós queremos que vocês tenham uma regularidade no tempo da prova. Então, que vocês, de repente, né, eu vou fazer a minha prova em 1h30. Seria estipulado em 1h30, tá? A realização da prova. Então, eu quero fazer a minha prova lá no dia 9. Então, senta para fazer a prova no dia 9, faça a prova, tá? Às vezes, assim, algum problema de conexão, tudo bem, né? Pode cair a internet e tudo mais. E aí a prova terá 10 questões, como eu falei para vocês, que vocês estavam gritando, eufóricas aí, né? 10 questões, sem a questão discursiva, tá bom? Porque daí a gente vai ter, acho que 2 dias só para postar essas notas, né, de todo mundo aí. Então, não tem nem como, não teria nem como ter a correção de tantas questões discursivas. Alguma pergunta, meninas? Jaqueline, podia desligar o microfone dela, fazendo favor?
Professora? Alguma Olha aí ela, que bonitinha. Hoje ela apareceu, né? Professora, esse é o nosso último Oi. encontro? Então, meninas, o que eu faria depois? Seria realmente somente conversa sobre a sequência didática, mas de falar das experiências. Eu acredito que nessa aula nós contemplamos bastante experiências. Só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar gravado pelo menos um encontro, mais algumas teorias, não sei o que vocês acham. Eu vou gravar, então, e disponibilizar para vocês, né, pelo menos mais algumas teorias sobre a sequência didática. E aí não tem problema se vocês não participarem, é só ali mesmo algumas teorias que eu quero que complementar, né, e de repente a gente poderia ter aí um encontro não para falar de sequência didática, né, para falar aí, para todo mundo abrir as câmeras aí, fazer uma última aula. O que vocês acham? Gostei, professora. Né? Poderia ser uma aula mais aula da Eu vou saúde. ter que eu vou ter que pegar o notebook emprestado com a minha filha, porque eu uso computador de mesa, não tem câmera, né? Aí, como eu já vou pegar para defesa, quem sabe já seja Isso. próximo disso, Né, dá se para vocês me pegar quiserem também. fazer um Porque pelo celular é ruim, não professora, ficar né? na frente da câmera, se vocês quiserem fazer, a gente faz um treinamento aí antes da defesa. Né? Pois é. Como Mas vai então tá treinando, bom. como que eu vou ficar, né, na frente da câmera. E aí a gente pode fazer uma aula mais descontraída. Ok. Eliane. Oba, chegou minha vez. Ô, professora, então, Levantado. puxando uma corda aí desse assunto de testar, eu também vou ter que ver um outro notebook. Eu vou baixar ainda alguma coisa aqui, porque eu tenho câmera, mas não está funcionando. Aí podia no TCC, para a gente poder apresentar, porque a gente tem que mostrar o slide, né? Para a gente mostrar esse slide, a gente tem que fazer como? Tem que assumir a organização e aí a gente tem uma abertura para inserir slide? Sim, porque quando você vai com o mouse, você está pelo celular? Não, eu estou pelo Note. Pelo Tá. notebook. Você vai com o mouse na tela, não aparece, eu não sei se aparece aí para quando aparece o slide, você não tenta passar esse slide? Sim, mas só quando Aí, às você. Que nem vezes tá agora não está para aparecendo. não passar, né? Que a gente que coloca lá para não passar, porque daí a outra pessoa não pode passar. Então, Que daí mas você assume o controle. Só que daí tem compartilhar numa barrinha que aparece quando você vai com o mouse na tela, aparece uma barrinha compartilhar. Aí nessa barrinha você vai clicar e aí você vai no seu documento, no caso, né, nos seus slides. Só que antes você vai poder ir em arquivos, colocar pelo OneDrive. Eu coloco pelo OneDrive. Eu mas posso até abre. tirar foto. Não estou entendendo, não. Mas abre esse aplicativo, Microsoft Teams, que nem do jeito que está agora, não tem Vou nem tirar como eu foto inserir slide. Não. Eu vou só tirar foto aqui para mostrar aqui como que aparece. Aí eu vou mandar para Amanda aqui para vocês. Tá. A sequência aqui de como que vocês vão fazer. Por exemplo, aparece aqui a barrinha.
aparece arquivo. A Amanda vai mandando para vocês. Aí, quando apareceu o arquivo, Amanda Lopes está aí com vocês ainda? Não, já saiu. Ah, eu vou falar para ela compartilhar. Ela já mandou as fotos aqui para. Ah, tá. Aí vocês vão vendo, dentro desse OneDrive, vocês vão clicar no OneDrive e aí vocês vão lá carregar arquivo. Eu vou mandar mais uma aqui, carregar arquivo. É bem fácil. Ai, professora, não é fácil não. A gente vai ter que chamar um técnico Não, aqui então, vocês vão ter que ir. Não, é passo a passo. Quando a gente foi nas primeiras aulas, nós apanhamos, mas depois é bem. Depois que vocês carregaram, o arquivo vai estar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é da aula de hoje. Eu carreguei o arquivo e aí eu vou na tela, eu vou em compartilhar aqui. Na hora que aparece compartilhar, Isso aí é só para fazer o TCC, professora? é para vocês apresentarem, né, os slides. Virgem Maria, não sei mexer com isso aí, não, professora. Não, é dentro do próprio Microsoft. Vocês podem ficar treinando antes. Aí vocês vão em OneDrive. Quando for em OneDrive, professora, vocês já estão quase 2 meses já, você já está craque, prof. Nós é primeiro a apanhar, hein? Eu estou passando toda a sequência aqui para vocês, ó. Aí na hora que eu compartilhar, na hora que eu clico compartilhar, aí aparece os slides. Aí, viu? Se vocês forem exatamente por essa sequência, prof, então vai ser assim, vai aparecer os slides, mas não aparece a gente. Aí depois, outra hora, a gente tira o slide e vai aparecer a foto da gente. Vai ser assim? entenderam, gente? Aqui. Mas eu vou tentar compartilhar. Não está dando para compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Professor, o certo é a gente realmente fazer antes, treinar com alguém, porque senão não vamos dar conta, não. Eu mesmo já fiquei perdida no terceiro slide, então eu vou correr atrás, vou ver como que se faz. Não, então, vou pedir para os filhos, né, professora? Como eu fui tirando a foto para vocês, aí a sequência tem que... Gente, nos primeiros dias a gente ficava com o tutorial assim, ó, do lado e olhando e indo, sabe? Não tem jeito, é assim mesmo. Aí depois você já vai fazendo sozinho. É bem... Não é difícil não, tá? Mas para a gente treinar, não é a gente que aceita a aula, é o organizador? Boa pergunta.
Gente, eu não sei se é minha internet aqui, mas tá tudo travado aqui, eu não tô entendendo nada. Voltou. Deixa eu perguntar, vocês têm, quinta-feira é feriado, na quarta-feira à tarde a gente pode marcar uma aula, então? Pode, nossa- Uxa. Pode Eu ser na quero. quarta? Então tá, quarta-feira, pode ser Aí às 15 vai lembrando. Vai ficar às gravado, 15 horas, professora? pode ser? Oi? Vai ficar gravado porque eu trabalho. Vai Vai trabalhar no ficar feriado? gravado, tá gravado, tá? Aí eu Tá. encerro sequência didática e ainda falo ainda mais algumas dicas aí para vocês desse uso aí, para vocês apresentarem o TCC, ok? Ok, professora, eu agradeço Aí se vocês puder ajudar. treinam, de repente, até nessa aula vocês tentam já colocar o slide, tá? É verdade. Professora, assim como a Amanda, o feriado é na quinta, né? Eu vou estar trabalhando, aí, se não for ficar gravado, eu vou ver que os meus filhos, eles entendem melhor do que eu dessas tecnologias, e aí eu peço ajuda, tá? Mas a sequência que a senhora mandou, vou utilizá-las para estar, pelo menos, Vai treinando, treinando, tá? isso. Vocês Obrigada. chamam uma outra, né? Por exemplo, né, a Maria Marlene vai lá e chama a Elaine, chama, né, a Nádia, faz essa ligação, olha, vamos entrar agora, e vocês criam lá uma sala de reunião e entram e já fazem, tentam fazer, né, a elaboração aí de colocar o slide, tá bom? Professora, mas olha que primeiro vai aparecer só o slide e a voz da gente de fundo. Aí depois a gente tira o slide para aparecer a gente. Não, porque vocês podem, o slide pode ficar o tempo todo, né, na apresentação de vocês. Igual como eu faço as aulas aqui, eu coloco, né, o slide, aí eu apareço bem pequenininho, né? Bem pequenininho aqui. Então, o slide pode ficar ali o tempo todo. Você pode deixar já montado ali na hora que na hora que aparecer a banca ali que vai, né, que a banca de professores, então você já vai ali só clica, já vai aparecer ali, já tá ali o slide. Você já pode deixar o slide ali, né? Você pode entrar ok. e já deixar o slide pronto já, para você só passar os slides. Aí a minha fotinha vai aparecer pequenininha, que nem eu coloquei Isso, aí aqui. vai aparecer pequenininho. Isso, igual nas aulas, como eu apareço quando tá com o slide. Vai Copiou aparecer aí, dessa. Nádia? Copiei. Então, de boa. Tranquilo, viu? Mas vocês vão precisar aí aparecer na câmera, né? Na apresentação é necessário. Eu vou ter que trocar de computador, porque o meu não tá aparecendo nem esse arquivo que você mandou aqui. Não aparece, não. O meu só aparece na lateral. Na lateral do lado esquerdo não aparece. Não. Eu não tem todos esses menus que seu aparece, não. Eu vou nos 3 pontinhos. Mas é porque não você, aparece. eu acho que é porque você está como convidada. Então, Aí, como que faz para ser organizadora? Se alguém tem que me aceitar. Tá, eu vou ver isso daí, eu não sei. Eu não sei. Porque a gente já entra como convidado. Nossa, é por causa dos professores que já foram direto com o e-mail, né, corporativo. Aí eu não sei se é pelo Hotmail. É Outlook ou Hotmail, que é o Microsoft Teams, né? Não, então, o link, eu pego o link do portal, eu entro lá. Só que você tem que baixar, você tem o Microsoft Teams no seu computador baixado, né? Não é baixado. Eu entro no portal e aí eu abro o link. E aí eu já entro como convidada. Então alguém tem que me aceitar. Você está entrando como convidada. É. Aí agora você tem que baixar realmente no seu computador o Microsoft Teams, igual como baixa qualquer programa. Aí você vai entrar pelo Outlook. Se você tem uma conta no Outlook, você vai entrar pelo Outlook, com a senha do Outlook ou Hotmail.
porque lá vai pedir. Se é como organizador, vai ser como uma dessas senhas. Outlook ou Hotmail. Tá. Tá? Vão tentando aí, e aí qualquer coisa vocês me falem, tá? Vão tentando, fazendo essas tentativas. Professora, Sim. deixa eu te perguntar. No caso, eu poderia estar usando o Outlook tipo assim, do meu filho, que já está instalado? Ou eu preciso criar um para mim? Tenta com o dele, vê se você consegue, Aham. Então tá? tá. Mas Obrigada, não é difícil professora. abrir um Outlook. Se de Não repente é precisar difícil, só. abrir você, é É, bem, bem facinho, tá? aham. Não, é só porque é uma coisa a Aham. menos. Mas tá bom, então. O seu já está Obrigada, viu? instalado. Tá. Já está instalado no computador, né? O dele já, entendeu? Então Já está é mais instalado. fácil. É mais fácil. Entendeu? E aí você vai conseguir visualizar bem o que eu tô falando aí, de você ir no arquivo, vai pelo OneDrive, baixa pelo OneDrive o arquivo do computador. Aí você vai treinando isso, vai ser bem fácil, tá? Tá certo, Nina, então. Obrigada, viu? Boa noite. boa noite. E Fica mais com Deus. alguma Vai ter a segunda aula? Não, Nádia, nós já estamos na segunda, acho que quase na segunda aula já, nem foi É. intervalo. Nunca vi na aula que assisti até 10 horas a aula. Hoje, Nádia tá Aplicada, só aplicada. hoje Tem que tá para aplicado. cada prova. O que Jaqueline quer falar? Ei, o que você quer falar? Sou determinada, sou aplicada, perseverada. Beijo, tchau, boa noite. Beijo, professora. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fica Budinha. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, palhaçona. Vamos fazer uma festa virtual na próxima aula. Olha, eu quero ver. A despedida nossa, prof. Beijo. Boa noite. Beijo.